Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma live e hoje uma live da comunidade Sentir Mais. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio da série Fé em Cheque. Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. Já peço você que já foi chegando, já vai compartilhando com os amigos o link dessa transmissão, pode apertar um botãozinho aí que tem para compartilhar. Nós estamos muito felizes depois de uma tarde abençoada da live do Ministério de Louvor Sentir Mais. Foi uma bênção e quem pôde acompanhar sabe que foi. E agora, como continuidade, nós estamos seguindo com a série Fé em Cheque, hoje o 4º episódio. Apesar das outras séries da manhã, por exemplo, do sábado pela manhã, a série de amanhã à noite já está acabando, essa série nós só estamos no 4º episódio, ainda tem mais 2 além desse, então você não perde por esperar os próximos episódios. Quem já chegou aí, vou pedir um favor que você, assim como eu estou fazendo aqui agora, compartilhe o link com os amigos, compartilhe aí com os seus familiares, vai compartilhando com quem está aí próximo a você, porque vai valer muito a pena o episódio de hoje. O tema do nosso episódio de hoje da série Fé em Cheque é quem precisa de certo e errado. Quem foi que estabeleceu o que é certo e o que é errado? Será que existe de fato certo ou errado? Ou cada um faz a sua verdade, cada um escreve para si mesmo o que é certo e o que é errado? Enfim, é o que nós vamos ver hoje. Eu acho que você não perde por esperar. Você vai valer muito a pena estar aqui com a gente. Eu estou compartilhando com os meus amigos. Eu acho que você pode fazer o mesmo aí também. Tá ok? Compartilhe aí com quem você puder, compartilhe com quem você achar que é interessante conversar sobre esse tema, vá compartilhando aí. Eu quero deixar o meu abraço especial então para o Ministério de Louvor da Comunidade Sentir Mais, que participou hoje, fez uma live linda, maravilhosa para nós, a gente pôde nos elevar, pôde nos aproximar de Deus na live session que tivemos hoje à tarde. Então um abraço para o Ministério de Louvor da Comunidade Sentir Mais. Um abraço aí também para toda a comunidade Sentir Mais, tá bom? Um abraço especial para todo o nosso distrito, para os irmãos da Igreja do Mutirão, que estão nos acompanhando aqui também durante essa série. Um abraço para os irmãos da Igreja do Jatobá, Sociedade lá Triunfantes, que sempre nos acompanha, tá bom? Então, quem está chegando aí, seja muito bem-vindo, vá compartilhando com os amigos, deixa aí o recado aí de onde você está acompanhando, enfim, vai ser muito bom o episódio de hoje, que vai falar sobre certo e errado. Existe verdade absoluta? Existe uma verdade? É o que nós vamos ver aqui hoje, você não perde por esperar, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, eu acho que eu já consegui compartilhar, já compartilhei com todo mundo que eu conseguia compartilhar, tá compartilhado, e o pedido deixa eu só colocar aqui minha câmera. Ok, trazendo para cá, bem pertinho de vocês. Legal, deixa eu só acender uma luz que apagou aqui, só um instantinho. Ok, agora sim. Agora chegar aqui, a câmera ajustada aqui. Legal, agora sim. Deixa eu ver quem já chegou aqui com a gente. Quem já tá aí com a gente? Júnior Vasconcelos já tá aí com a gente. Quem estiver chegando mais aí, seja muito bem-vindo. Essa é a comunidade Sentir Mais, tá bom? A live de agora é da comunidade Sentir Mais, é uma comunidade de fé que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós vamos hoje dar sequência à série Fé em Cheque. A série Fé em Cheque tem uma proposta de questionar o porquê da nossa fé. Por que cremos? Por que acreditamos? Será que Jesus, a gente já viu aqui, Jesus de fato existiu? Existe um Deus criador? Por que Deus permite tanto sofrimento? Por que inocentes sofrem? Hoje o tema, por exemplo, é quem é que precisa de certo ou errado? Quem é que define o que é certo e o que é errado para a minha vida? Será que cada um tem a sua verdade? Existe uma verdade que é relativa ou uma verdade que é absoluta? É o tema de hoje. Quem precisa de certo ou errado? 4º episódio da série Fé em Cheque. Como eu sempre falo aqui, se você está chegando aqui hoje, pastor, é só o 4º episódio, já é o 4º episódio, eu não gosto de pegar a série pelo caminho, é muito ruim, você não acompanha. Eu vou trazer daqui a pouquinho um resumo dos episódios anteriores, você não vai perder nada, tá bom? Que chegou aqui hoje, eu vou passar o que já tivemos até aqui, daqui a pouquinho. Então, como eu estava dizendo, a comunidade Sentir Mais, hoje à tarde teve uma live session do Ministério de Louvor, o Ministério de Louvor Sentir Mais, acabou agora 5 e pouquinho, 5 e meia, e foi assim um privilégio estar lá com eles, foi muito bom, pôde nos elevar à presença de Deus, mais perto de Deus, cantamos juntos, matamos a saudade de cantar juntos, né? Então quem estava lá pode até deixar aqui nos comentários dizendo assim, pastor, foi bom mesmo, nossa que saudade e tudo mais. Eu queria pedir para você que está chegando aí agora,
coloca aí nos comentários de onde você está assistindo, se é a primeira vez que está assistindo, quem é você, a gente quer interagir com você, tá bom? Além disso, tem um botãozinho aí, compartilhar, coloca aí, clica nesse botãozinho compartilhar e manda para os amigos para que mais pessoas nos acompanhem aqui e assistam esse tema da série Fé em Cheque com a gente, tá bom? Você pode copiar o link aí também e colocar nos seus grupos de WhatsApp, manda para os seus grupos, você que recebeu aí um link, compartilha o link aí também, não guarda a bênção só para você não, compartilha com mais gente aí, porque vai valer a pena esse episódio de hoje da série Fé em Cheque, tá bom? Só para quem está chegando aí, então, além de compartilhar, além de colocar de onde você está assistindo, enfim, eu queria também que você, além de tudo isso, que você hoje prestasse bastante atenção no tema de hoje, porque é um tema que está em vigência. Muita gente diz assim, cada um tem a sua verdade. Não dá para eu dizer que o fulano está errado, porque cada um tem a sua verdade. Ele pode estar certo, para mim ele está errado, mas ele pode estar certo. E aí, quem é que define o que é certo e o que é errado? Quem precisa de certo e errado é o tema de hoje da nossa série Fé em Cheque, tá bom? Então, quem já está aí, seja muito bem-vindo. Eu quero convidar você então que já chegou a fechar os seus olhos aí na sua casa, aonde você está. Feche seus olhos, eu quero orar com você, tá bom? Vamos orar juntos. Querido Senhor, obrigado porque nós temos o privilégio hoje de poder acompanhar na Tua Palavra se de fato existe uma verdade ou uma mentira. Na verdade, ó Deus, nós queremos ir para algo mais profundo do que já tivemos até aqui. Nós queremos confrontar ou questionar muitos aspectos da nossa fé com essa série. Não é à toa que o tema da série é Fé em Cheque. Porque nós queremos, ó Deus, entender por que cremos e ter argumentos suficientes para defender aquilo que nós acreditamos ou aquilo que nós deixamos de acreditar. Se há alguém, ó Deus, orando comigo agora, incrédulo e não acredita em algumas coisas que nós cremos, nós te pedimos que o Senhor auxilie essa pessoa a obter suas respostas aqui hoje. Independente de religião ou de credo, que ela possa ter um encontro com o Senhor nesse dia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos lá? Estou vendo aqui que a Maria Jusilene já chegou. Maria Jusilene Soares Melo, lá de Santarém. Deus abençoe seu ministério. Uma feliz semana para você e sua família. Uma feliz semana, então, para você também. Irmã Jusilene, um grande abraço para você aí. Manda um abraço também para o seu marido, para a sua família toda. Estamos orando aí também pela sua família, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos agora para a nossa série em si. Para quem já chegou aí, o pedido é que você vá espalhando e vá compartilhando aí com quem você puder, tá bom? Então vamos lá, série Fé em Cheque é uma série que já está no seu 4º episódio e até aqui, desde o primeiro episódio, nós temos confrontado alguns aspectos da nossa fé. Quem sabe você tem algum aspecto da sua fé e que você já se questionou em algum momento e pensou assim, por que eu creio nisso aqui? Eu não sei defender essa área aqui da minha fé. Ou então você que nem acredita em nada e nem tem fé em nada, deve ficar perguntando por que os crentes, por que os evangélicos, os católicos creem nisso aqui? A ideia dessa série é confrontar nossa fé, é colocar nossa fé contra a parede e o tema da série, o título dessa série é Fé em Cheque. No primeiro episódio, nós tivemos aqui como tema desse primeiro episódio, Deus é um Deus criador, existe mesmo um Deus criador ou é uma imaginação? O tema então foi Deus criador ou imaginação e nós vimos aqui que um dos maiores argumentos a favor da ideia do criacionismo, que confronta com a ideia do evolucionismo, de um lado temos o criacionismo, do outro lado o evolucionismo, dessas duas esferas, claro, para quem é cristão, crê no criacionismo. Eu trouxe aqui alguns argumentos que o criacionismo usa. Um deles, e na verdade o principal deles, é o design inteligente, que fez converter vários ateus à crença em Deus, aqueles que passam a crer em Deus, por causa dessa ideia do design inteligente. Qual é a ideia por trás do design inteligente? A ideia é que existe uma mente que pensa e que projetou todo o universo e a vida aqui neste mundo. Um dos argumentos, inclusive, o argumento cosmológico diz que o universo teve um começo, portanto, se ele teve um começo, ele teve uma causa. Se ele teve uma causa, é porque existe algo sobrenatural por trás dessa causa. Um outro argumento, o argumento teleológico, diz que a vida foi projetada, portanto, se a vida foi projetada, existe um projetista. Se você olhar por trás da vida humana, não só a vida humana, as vidas mais simplórias que existem no mundo, como por exemplo a vida da ameba, nós vimos aqui que daria diversos livros, milhares de livros, se a gente fosse estudar a vida da ameba simplesmente. Quanto mais a vida humana, o cérebro humano, o olho humano, enfim. A vida humana mostra que que foi projetada e que há um projetista por trás disso. Um argumento a favor do criacionismo. Também vimos aqui que o universo foi causado por uma coisa
externa ao tempo, ao espaço e à matéria. Então, se é uma coisa externa ao tempo, ao espaço e à matéria, é uma coisa sobrenatural. Nada preso a tempo, a espaço ou à matéria é algo sobrenatural. É uma causa eterna, uma causa que nós chamamos na ciência de uma causa primeira não causada, que é sobrenatural. E sendo sobrenatural, nós cremos que seja Deus, o Criador de tudo isso que nós vemos aqui ao nosso redor. No segundo episódio, o tema foi o porquê do sofrimento. Por que Deus permite tanto sofrimento? Especialmente quando você lê o Antigo Testamento, vê um Deus que para muitos é um Deus sanguinário, é um Deus que manda matar tanta gente, é um Deus genocida para algumas pessoas. A explicação disso é que no Antigo Testamento não era o ideal de Deus tantas mortes. Se você for parar para analisar o povo de Canaã, por exemplo, em que Deus permite que eles sejam mortos, o povo de Canaã, Deus deu 400 anos de misericórdia para aquele povo, e o povo não aproveitou essa misericórdia que Deus deu para eles. E entenda, Deus em nenhum momento estava dizendo assim, se ficar comigo, continua vivo. Se ficar sem mim, eu mando matar mesmo e eu destruo e ponto final. Não é essa a ideia de Deus. Deus não é como um namorado ciumento que diz assim, se não ficar comigo eu te mato. Não, nada disso. Deus é como, vou usar uma linguagem figurada que eu usei lá no segundo episódio, é como se a água dissesse para o peixe, sem mim você não pode viver, eu sou a fonte da sua vida. É Deus dizendo mais ou menos isso, sem mim você não pode viver, não pode viver. E o povo de Canaã não tinha entendido isso, era um povo extremamente animalesco no seu tratar. Era um povo que matava crianças em sacrifícios religiosos, colocavam adolescentes, meninas adolescentes em sacrifícios e orgias ritualísticas no seu tempo. Era um povo que tinha relações sexuais com animais, com cadáveres. Então era um povo totalmente animalesco e que matava por qualquer coisa. O povo de Israel agora que tinha que entrar para tomar de volta a terra de Canaã, que era do povo de Israel, das duas uma, ou eles entravam pacificamente e o povo então iria reatacar, iria entrar para brigar, porque era um povo animalesco, ou eles entravam em guerra contra aquele povo, porque era um povo naturalmente animalesco. Então Deus não tinha intenção. Eles tiveram que matar para se defender. Não era o ideal de Deus, então Deus permite, se for necessário, faça dessa forma. Acontece que nós mudamos, como eu disse lá no segundo episódio, mudamos demais o nosso conceito de castigo. Hoje em dia as crianças podem tudo, a gente tem que liberar tudo e, na verdade, eu não acho que tenha que fazer isso. Mas tem muita gente que tem esse conceito de que tem que liberar, que a criança pode qualquer coisa. E quando você olha com esse pensamento para o Antigo Testamento, você pensa assim, nossa, mas Deus é um Deus muito tirano, muito mau, que não dá liberdade. Não é bem assim. A palavra castigo, na verdade, teve uma mudança muito grande no seu conceito, conforme o tempo foi passando. A palavra originalmente castigo significa aquele que quer endireitar o caminho. Até dei o exemplo aqui de que um personal trainer ou um nutricionista, ele castiga, etimologicamente falando, o seu paciente ou o seu aluno. Ele diz assim, olha, eu quero que você faça desse jeito, ou deixe de comer aquilo outro, para endireitar a vida do outro. Isso seria no mais real sentido da palavra, a palavra castigar. Então muita gente fala que Deus é um Deus que castiga, mas não é bem assim. Deus queria endireitar o caminho do povo. E nós sabemos por que tudo isso começou. Lúcifer desceu do céu e a guerra que tinha começado no céu se transporta aqui para a terra. E aí muita gente pergunta assim, mas onde que está Deus quando a gente sofre, pastor? Deus está na cruz do Calvário, para cessar todo o sofrimento. Pastor, mas ainda veio sofrimento. Acontece que nós estamos vivendo um hiato aqui no planeta Terra, em que ainda o sofrimento existe, mas o sofrimento vai acabar. A gente já sabe como que vai ser o final. Nós já sabemos o final dessa história e a história vai terminar bem. Semana passada, no terceiro episódio, o tema foi Jesus realmente existiu? Por que essa pergunta que parece tão ilógica? Parece tão simples responder, claro, Jesus existiu, mas não é tão simples assim. A partir do século XVIII, os questionamentos começaram a acontecer. As pessoas que acreditavam cegamente, que tinham uma fé muito cega, sem qualquer argumento científico, eles questionavam. A partir daí, do século XVIII, passaram a questionar mais. E aí surgiram várias teorias da conspiração sobre Jesus. Por exemplo, o mito de Horus, que é um mito de 3.000 anos antes de Cristo, dizendo que Jesus seria um plágio da história do mito de Horus, um mito do Antigo Egito. Seria Jesus um plágio? E nós vimos aqui que não. Jesus de fato existiu, nós temos poucas evidências, mas elas existem, como por exemplo a literatura judaica. Flávio Josefo, que foi um historiador da época de Jesus, comprovou que Jesus existiu, que Jesus ressuscitou, que viveu entre os discípulos. A literatura latina, por exemplo, de origem do latim, vários historiadores também comprovam que existiu Jesus e um povo chamado cristão. Então está na história, comprovado cientificamente por arqueologia e pela história, de que Jesus, sim, ele existiu.
Agora, se Jesus existiu no passado, não interessa muito. O que interessa é que Jesus hoje está vivo e ele quer ter uma experiência com você. Foi o que vimos na semana passada. Agora sim, quarto episódio, quem precisa de certo ou errado é o tema de hoje, tá bom? Então não sai daí, eu quero só ver quem já chegou aqui com a gente. Deixa eu só dar uma olhada aí, quem já chegou, quem já está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, estou vendo aqui que a Paty já está aí com a gente. Paty Stork, um abraço. Estou vendo aqui Paola, já tem mais gente chegando agora, nesse momento, né? Bom, então esse é o nosso quarto episódio. O tema desse episódio é quem precisa de certo e errado, da série Fé em Cheque. Eu quero começar mencionando uma série especial, uma série aí que muitos inclusive assistiram, fez tremendo sucesso, que é a série Dexter. A série Dexter conta a história do seu personagem principal, Dexter Morgan. Dexter Morgan era um especialista em análise de sangue. Dexter, ele na verdade era um serial killer que executava assassinos. E ele vivia nessa vida dupla. Certa parte do tempo ele trabalhava num laboratório e num outro momento ele era um serial killer. Ele tinha que dissimular vários momentos da vida para cumprir os seus papéis sociais. Na verdade, ele era um psicopata. E por que essa série fez tanto sucesso? O segredo do sucesso dessa série nada mais é do que retrata um pouquinho da história de todos nós. Todos nós nos vemos um pouquinho dentro dessa série. Todos nós nos vemos confusos em algum momento da vida e inseguros quanto a papéis contraditórios que nós temos que cumprir perante a sociedade. É ou não é? Quantas vezes você não teve que fingir uma coisa que você não é? Ou então tentar dissimular uma coisa e esconder algo que você não quer que ninguém saiba. E por isso essa série fez um sucesso, porque retrata um pouco da vida de todo mundo. E aí, essa série é uma série bem interessante. Por quê? Porque o personagem principal, que é o Dexter, ele tem que decidir entre o que é certo e o que é errado. Seria certo matar assassinos que não estão sendo julgados pela justiça, pela lei, pela polícia? Seria certo ele matar essas pessoas? Ou matar é errado de qualquer jeito? E aí fica esse dilema entre o certo e errado. O que é certo e errado? Quem pode decidir o que é certo e errado? Acontece que nós vivemos numa época marcada pela incerteza. Hoje em dia, definir o que é certo e errado é muito complicado. Você chegar com uma pessoa e falar assim, você está errado, ele vai dizer assim, você pode achar que eu estou errado, mas para mim, eu estou certo. Cada um tem a sua verdade. Já ouviu essa expressão por aí? Ou então falar assim, você está errado, a pessoa vai me dizer, me prove. Então essa ideia de que cada um tem a sua verdade nasce de uma era do pensamento pós-moderno. O pensamento pós-moderno vem com essa ideia da negação do racionalismo autoconfiante. Em outras palavras, nem tudo se explica mais pela razão a partir da era pós-moderna, do pensamento pós-moderno. Antes, na época da modernidade, todo mundo acreditava que tudo se explicava com alguma razão, ou pela razão, ou a racionalização das coisas. O pensamento racional, hoje não, hoje você tem que experimentar. Você não pode falar que aquilo é errado para uma pessoa que você nunca foi lá, está na pele dele, nunca experimentou. Quem pode dizer o que é certo ou errado? Uma vez, uma garota na sua universidade, ela perguntou para um professor, num plenário assim, com vários alunos junto dela, e ela perguntou assim, professor, existe moralidade sem Deus? A plateia e o professor, que era ateu naquele momento, deu uma gargalhada da aluna e disse assim, eu não vou nem te responder isso. Porque é evidente que existe moralidade sem Deus. Nós não precisamos de Deus para ter moralidade. Pode parecer uma pergunta estúpida, segundo o professor quis dizer para ela, uma pergunta tão estúpida dessa? Pode parecer, mas nem tanto. Afinal de contas, quem colocou a moral no coração humano? Quem é que fez o ser humano entender o que é certo e o que é errado sem que ninguém o explicasse? Se nós não precisamos de Deus para definir o que é certo e errado, quem colocou? Por exemplo, se você, como nós falamos aqui no primeiro episódio, se você for para uma tribo indígena aí, onde nunca tiveram contato com o ser humano, e perguntar assim, aqui, é certo trair uma pessoa, é certo matar, é certo roubar, eles vão dizer que é errado. Quem foi que ensinou isso para eles, se não alguém superior a eles? Existiria moralidade sem Deus? Existe certo ou errado sem Deus? Na verdade, existe certo ou errado? É a grande pergunta de hoje. O que é verdade absoluta? É o que um dos pontos principais que nós vamos ver aqui hoje é sobre essa questão de ter verdade absoluta, existir uma verdade absoluta ou não. O que é verdade absoluta? Para que você entenda de uma vez por todas.
Verdade absoluta é uma realidade inflexível, é aquilo que todo mundo tem como verdade. Não tem como alguém negar isso. Como, por exemplo, você sempre aprendeu nos livros de histórias que quem descobriu o Brasil foi quem? Pedro Álvares Cabral. E aí? É verdade ou é mentira? Quem é que define o que é uma verdade que isso é uma verdade absoluta ou que pode ser uma verdade relativa? Pode ser que alguém chegue para você e diga assim, é relativo. Quem descobriu foram os índios. E aí, a verdade é absoluta ou relativa? Existe essa verdade que é inflexível, que são fatos fixos, inalteráveis, invariáveis, ou existe uma verdade que é relativa? E aí? Essa é a grande... Vê que a questão não é tão simples assim entre certo e errado. Nesse meio todo, entre se existe verdade absoluta ou relativa, a gente tem que tentar buscar de onde começou tudo isso. Quem começou o relativismo no mundo? Na verdade, um filósofo antigo, do século V a.C., que era chamado de Protágoras. Não estou falando de Pitágoras, estou falando de Protágoras. Ele foi o primeiro a relativizar as coisas. Num tempo em que todo mundo taxava isso é certo e ponto final, Protágoras chegou no século V a.C. dizendo assim, olha, você não pode chegar para uma pessoa que está lá pingando suor e dizer assim, aqui está calor. Não, pode ser que ele esteja pingando suor, mas para uma outra pessoa não seja calor aqui, pode ser frio para uma outra pessoa. Então para um pode ser uma verdade, para outro pode ser outra verdade, para um pode ser frio, para outro pode ser calor, para um isso aqui pode ser branco, para outro isso aqui pode ser vermelho, e aí, cada um tem a sua verdade? É relativo? Protágoras foi o primeiro a propor a relatividade das coisas. Aí depois veio um homem muito conhecido chamado Nietzsche. Já ouviu falar de Nietzsche? Nietzsche foi o primeiro a dizer que Deus morreu. Na verdade, o que ele estava querendo dizer é que até então o mundo dependia da teologia ou dependia do estudo de Deus até aquele momento. A partir de então, a fé perderia o seu valor. A partir da era de Nietzsche, o mundo seria muito melhor sem Deus e seria muito melhor com a ciência. Assim definia Nietzsche. Então, quando eles começaram a entrar para uma era acreditando muito mais na ciência do que em Deus, do que na religião, sabe o que começou a acontecer? Eles começaram a ver que era um grande engano, porque por mais que o mundo estivesse evoluindo na ciência, por mais que o mundo estivesse evoluindo na tecnologia, evoluindo na era das máquinas, na era do iluminismo, o mundo evoluía, mas continuava basicamente a mesma coisa. Por quê? As guerras permaneciam, pelo contrário, depois disso veio a Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, o mundo se tornava mais sangrento, menos tolerante, sem amor uns pelos outros. E aí foi um ledo engano quando eles pensavam que a ciência resolveria tudo. E apesar disso tudo, apesar desses enganos, acabou que a gente viu o desaparecimento de valores absolutos. Como, por exemplo, Deus criou o mundo, é Deus que guia o universo. Esses valores que eram absolutos até então começaram a ser relativizados, começaram a ser colocados em dúvidas. Como, por exemplo, o desaparecimento também do fundamento divino, de que Deus de fato existe. E aí tudo começou a cair por terra. A partir daí, abre-se portas para pensadores pós-modernos, como Michel Foucault ou Jacques Derrida, pensadores que começaram a dizer que não existe certo ou errado. Tudo é permitido. Se não existe certo ou errado, então tudo passa a ser permitido. Por isso o tema de hoje é quem precisa de certo ou errado. Quem pode definir o que é certo ou errado? Certo ou errado de fato existe? Quero trazer para vocês alguns argumentos do pensamento pós-moderno. O pensamento pós-moderno, ele crê muito no pluralismo. É uma palavra difícil. Vou repetir. Pluralismo é um dos argumentos do pensamento pós-moderno. O que é esse tal do pluralismo, pastor? É a ideia da diversidade. Pode ser verdade ali para você, mas o outro também pode ter a verdade dele. Eu vou ali experimentar um pouquinho da verdade de um pouquinho da verdade do outro. Não existe só um que tem a verdade, não existe só um que tem a razão. Então a ideia do pensamento pós-moderno traz essa diversidade. Também traz a negação da razão, como eu disse aqui antes. O que conta agora são sentimentos, emoções, intuição, experiência. Cada um faz a sua interpretação dos fatos, do mundo ao seu redor. Ninguém pode chegar e dizer assim, o certo é isso. Não, cada um experimenta. O que conta é a intuição, é a experiência, é a emoção, é o sentimento, é a interpretação de cada um. O pensamento pós-moderno também diz que as verdades universais, que os princípios que nós temos universais, os princípios fixos, as verdades absolutas não podem ser definidas.
Verdades universais não podem ser definidas. Os princípios agora são mais maleáveis. Cada um tem o seu princípio, cada um tem a sua verdade. Verdades, então, passam a não ser mais absolutas. Não existe mais certo e errado. Agora entenda, se Nietzsche atirou a primeira pedra contra o edifício, esses pensadores terminaram de demolir o edifício. O edifício que trazia verdades absolutas e fixas. Agora tudo é mais maleável, não existe mais certo ou errado, segundo o pensamento pós-moderno. Agora existem incoerências desse pensamento. Esse pensamento pós-moderno acaba não se sustentando em alguns pontos. Por exemplo, eu citei aqui um grande pensador pós-moderno chamado Michel Foucault. Michel Foucault, ele era defensor da seguinte ideia. Ele dizia assim, verdade é uma ficção defendida por aqueles que mantêm o poder. Alguém chegou lá no poder um dia e disse, isso é verdade e isso é mentira, isso é certo e isso é errado, e vocês estão acreditando. A gente não pode ser definido pelo que o outro diz o que é certo e errado. Ele dizia, inclusive, que moral, ou o certo ou errado, é obra dos poderosos. Alguém definiu em algum momento lá no poder o que é certo e errado. A gente não pode definir. Só que ele entra em algumas incoerências, Michel Foucault, por quê? Ele, por exemplo, participou de lutas sociais. Ou seja, se ele participou de lutas sociais, significa para ele que algumas coisas no mundo estão erradas e que tem que chegar num lugar certo, num lugar mais correto. Porque se tem luta social, ele está lutando por algo que está errado e precisa ser corrigido. Ora, existe certo ou errado ou não existe? Se ele lutou por lutas, se ele brigou, participou de lutas sociais, é porque para ele existe certo e errado. E ele dizia antes que certo ou errado foi algo inventado pelos poderosos. E ele lutava pelo certo. Lutava contra o errado. Uma certa vez, o próprio Michel Foucault, ele foi convocado por uma comissão para estudar o sistema penitenciário francês. E aí, como é que ele poderia punir alguém se não existe certo ou errado? Como é que ele poderia participar de um sistema para estudar o sistema penitenciário francês se ele não podia punir, por exemplo, um estuprador? Ora, estuprar, segundo o próprio pensamento dele, não podia ser considerado errado, porque não existe certo ou errado. Ele não poderia punir um estuprador, um assassino, um ladrão. Como punir alguém se não existe certo ou errado? Deu para compreender como ele mesmo entrava em contradição? Um outro ponto importante é de um outro pensador, Jacques Derrida. Jacques Derrida é um dos grandes filósofos do pensamento pós-moderno e ele defende a livre interpretação da linguagem, tanto escrita quanto falada. Tipo assim, se você escreveu alguma coisa, qualquer um pode interpretar do jeito que ele bem entender, do jeito que ele bem quiser. Não existe certo ou errado quando vai interpretar uma coisa escrita. Ou até mesmo na linguagem falada. Eu estou falando aqui para vocês, cada um pode interpretar de um jeito. Não existe uma interpretação certa ou interpretação errada, segundo Jacques Derrida. Só que... E ele dizia, olha, jamais pode chegar a uma conclusão. Ninguém pode chegar numa conclusão. Não existe certo ou errado na interpretação da linguagem, seja escrita ou seja falada. Só que uma vez ele foi para um debate num debate com John Searle. E nesse debate com John Searle, ele se sentiu injustiçado porque John Searle havia interpretado mal o seu pensamento. Olha só, não existe interpretação de certo ou errado segundo ele. Não foi ele que mesmo disse? E agora ele estava se sentindo injustiçado porque John Searle, no seu debate, interpretou mal aquilo que ele tinha falado. Olha como é que cai em contradição, como é que chega numa incoerência. Não dá para entender muito bem. E aí, existe verdade absoluta ou verdade relativa? Agora você consegue entender que não é uma coisa tão simples assim? Na verdade, os defensores da relatividade, os defensores da ideia relativa, da verdade relativa, acabam caindo em contradição. Certo escritor chamado Ravi Zacarias, no livro Por que Jesus é Diferente, na página 75, ele disse assim, olha, a verdade não é somente uma questão de ofensiva, no sentido de fazer algumas afirmações. Verdade não é só quando você afirma algumas coisas, é também uma questão de defesa, não é só de ofensiva, é uma questão de defesa, no sentido que você deve ser capaz de dar uma resposta racional e sensível aos argumentos contrários que são suscitados. Em outras palavras, você tem que saber defender sua verdade. E essas pessoas da verdade relativa não conseguem defender a sua verdade relativa. Eles dizem que não existe certo ou errado, mas eles mesmos caem na sua contradição, caem no seu próprio discurso. Então, se eu defendo verdade relativa de que não existe certo ou errado, eu tenho que saber defender isso. E se eu defendo uma verdade absoluta, que existe certo e errado, eu tenho que saber defender isso. Então, verdade é isso, eu tenho que saber defender. Se eu não consigo defender essa minha verdade, não é uma verdade. Sim, existe certo ou errado. Sim, existe verdade absoluta.
a verdade relativa ela traz algumas fraquezas, ela tem suas fraquezas. Uma delas é que, ao afirmar que não há uma verdade absoluta, o relativista faz, paradoxalmente, uma afirmação absoluta. Calma aí, vou te explicar então. Vamos lá. Quando a pessoa diz assim, não existe verdade absoluta, ali ele já está afirmando que isso é uma verdade absoluta, de que não existe verdade absoluta. Ele já está afirmando, paradoxalmente, ele está fazendo uma afirmação absoluta. Não existe verdade absoluta. Isso aí é uma afirmação absoluta que você está fazendo. Espera aí. Então vê que cai em contradição, são fraquezas do relativismo. E nenhum sistema filosófico pode ser sustentável se possui contradição interna. Se eles mesmos se contradizem, não tem como se sustentar esse sistema filosófico da verdade relativa. Logo, acreditamos que o relativismo não é sustentável. A verdade absoluta é sim uma verdade sustentável. E olha os perigos de alguém que acredita que não existe certo e errado. Olha os perigos de alguém que acredita que existe verdade relativa. Não existe verdade absoluta, pastor. Não existe certo e errado. Olha o perigo disso. Primeiro, a gente perde o referencial ético. O que é referencial ético? Para você, o seu referencial ético? Matar é errado, roubar é errado, trair é errado. Se você não acredita mais em certo e errado, para você, as coisas que eram erradas perderam o referencial ético. Você não mais define o que é certo e errado, porque você não tem mais um referencial. E sem Deus como esse referencial, sem Deus determinando o que é certo e errado, o ser humano passou a tomar essa função de referencial de certo e errado. O que define para muita gente hoje o que é certo e errado é um partido político. O que define para muita gente hoje o que é certo e errado é um amigo da escola, é um professor, é um filósofo, é um livro, é um tipo de pensamento, é uma tribo urbana. E aí Deus saindo do papel de referencial ético, o ser humano passa a fazer essa função de referencial. É o homem que define agora o que é certo e errado. Quem é o homem para definir o que é certo e errado? Sem uma verdade absoluta, a gente vive sem limite. Porque o que eu estou me referindo à verdade absoluta? Que matar é errado, que roubar é errado. Ah, pastor, mas isso aí todo mundo concorda. E a verdade absoluta de que Deus existe? Ah, não, pastor, isso aí é relativo. Tem uns que acreditam, para uns pode ser verdade, para outros não pode ser verdade. Ora, existe verdade absoluta ou não existe? Não existe meio termo nessa questão. A verdade não pode ser ao mesmo tempo absoluta e ao mesmo tempo relativa. Então, entenda que sem verdade absoluta, o mundo perde o seu limite. Sem uma noção de certo e errado, as coisas descambam, perdem o seu sentido, perdem o seu limite. Pastor, então o que é verdade? Onde que está certo e errado? Vou te mostrar o que é verdade. João capítulo 17, agora sim nós vamos para a Bíblia. Quem puder pode abrir aí. João 17, eu vou fazer até um pedido aí, para quem está chegando aí, coloca no comentário para mim o texto bíblico, para alguma pessoa que chegar depois porventura aí, perdido, não fique sem saber qual é o texto que nós estamos meditando agora, tá bom? João 17. Onde está a verdade? O que é a verdade? João 17 é o texto. Coloca aí no comentário para mim, por favor. João 17, a Bíblia diz assim: que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é a verdade. Repito, a sua palavra é a verdade. Se a verdade existe e ela está em algum lugar, está aqui, ó. A sua palavra, a palavra de Deus, é a verdade. Existe uma verdade absoluta, existe certo e errado, e essa verdade, e esse parâmetro ético de certo e errado, sabe onde é que está? Na palavra de Deus, na Bíblia. Não há outro caminho, a Bíblia está dizendo aqui. João 8,32 tem um outro argumento forte falando sobre a verdade. João 8,32, olha o que esse texto nos fala agora. João 8,32, o texto diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vimos aqui agora que a verdade é a palavra de Deus, e aqui está dizendo que essa verdade, a palavra de Deus, te liberta. Te liberta de quê? Te liberta de uma vida sem parâmetros éticos, te liberta de uma vida de engano, te liberta de uma série de coisas que hoje te prendem. A verdade, a palavra de Deus, onde está o nosso parâmetro de certo e errado, é capaz sim de nos libertar. Você precisa crer nisso. Querendo acreditar nisso ou não, nós acabamos de comprovar, não só pela Bíblia, mas pela própria filosofia, de que não tem como viver sem padrão ético, de que não há como viver sem uma verdade absoluta, porque sem verdade absoluta o mundo fica sem limites. Não existe mais certo e errado, olha o problema que nós vamos cair nisso. Então, se tem um lugar que define o que é certo e errado, se tem um lugar onde existe o nosso padrão ético, é aqui, na Bíblia. Existe uma verdade absoluta, existe padrão de certo e errado.
E sem ele, nós perdemos o limite. Repito aqui. Sem a Bíblia, não há limites. O ser humano perde a noção, perde o senso do certo e errado. O certo e errado existe e nós precisamos dele. Nós não podemos viver sem limites. Existe um limite para tudo. Tem gente que defende que não há limites, de que não existe certo e errado, até que o errado bata na sua porta. Um ladrão roube a sua casa, um assassino mate alguém da sua família, aí sim passa a existir certo e errado. Você consegue entender que perigo que é não acreditar ou entender que não precisamos de certo e errado, que o mundo não tem certo e errado? Olha o perigo aí. E eu queria te convidar hoje a acreditar mais no que nós temos aqui em mãos, a Bíblia, a palavra de Deus, que é o nosso grande padrão de certo e errado, que é a nossa verdade absoluta. Aqui sim, inclusive os 10 mandamentos. Você pode abrir lá em Êxodo capítulo 20, tem todos os padrões morais para a sociedade. Não pode matar, não pode roubar, não pode trair, não pode cobiçar nada do próximo. Está lá. A palavra de Deus, o nosso padrão, o nosso grande padrão de certo e errado. Precisamos de certo e errado, pastor? Palavra final agora. Precisamos, porque sem certo e errado o mundo perde o limite. E aqui o nosso limite, a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade absoluta que precisamos. É o padrão moral. E conhecerão a verdade. E a verdade os libertarão de um mundo aí que não tem mais certo e errado. Um mundo sem limites. A palavra de Deus te liberta disso. Pastor, eu quero experimentar isso. Eu quero viver mais. Quero conhecer mais a palavra de Deus. É o seu desejo? Se o seu desejo é esse, eu te convido agora a fechar seus olhos e orar comigo. Querido Pai, obrigado porque na tua palavra existe sim um padrão de certo e errado. A pergunta de hoje, a proposta de hoje era entender quem é que precisa de certo e errado. Todo mundo precisa de certo e errado. Eu preciso, nós todos precisamos de certo e errado. E o padrão está na tua palavra. A tua palavra nos liberta de um mundo sem limites. De um mundo que nós corremos o risco de ver o errado batendo em nossa porta. Nós queremos, ó Deus, viver sob o padrão da tua palavra. Queremos conhecê-la melhor. Que o Senhor nos dê a experiência de nos aproximarmos mais da tua palavra, esse nosso padrão de ética moral. Nos colocamos à tua disposição e que este livro traga a transformação que nós precisamos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que legal chegarmos aqui ao final do 4º episódio dessa série. Chegamos então ao fim desse 4º episódio. Semana que vem tem mais, viu, gente? Ainda não acabou essa série, não. Deixa eu até pegar aqui minha agenda, já para dar uma olhada aqui quais são os próximos episódios. Ó, deixa eu só abrir aqui rapidinho para você. Ó, tá aqui. Próximos episódios. Nós vamos ter aqui ainda. Tá aqui. Creio, logo penso. Tem aqui ainda. E temos igreja. Quem precisa dela? Nós precisamos de igreja? As pessoas precisam congregar numa igreja? A gente precisa ter uma igreja, pastor? É o que nós vamos ver aqui ainda nos próximos episódios. Você não perde por esperar, vai valer muito a pena, tá bom? Todo sábado às 6h30 aqui nesse canal aqui, na live, no nosso Facebook, mais um episódio da série Fé em Cheque, que é uma série da comunidade Sentir Mais, tá bom? Quero já lançar um convite para você para as próximas lives. No próximo domingo, amanhã, nós vamos ter às 8 da noite o último episódio, o 4º episódio da série Vírus do Pecado, onde nós temos visto o vírus entrando no mundo e aí Deus tendo que providenciar a vacina para salvar o ser humano do pecado. Como que essa história vai terminar? Vamos ver amanhã. Tá bom? Amanhã às 8 horas. Toda quarta nós temos aqui também a live falando sobre oração, o momento em que a gente pode orar juntos e tudo mais. No sábado pela manhã, às 9h30, nós vamos começar uma nova série na próxima semana. Ainda não vou anunciar, não vou dar spoiler, mas você também pode se preparar. Próximo sábado, vamos ter às 9h30 da manhã uma outra série começando. E semana que vem, às 6h30 da tarde, continua essa série, o 5º episódio da série Fé em Cheque. Foi um privilégio, um prazer estar aqui com você. Que Deus te abençoe, Deus te dê uma excelente semana e até a próxima, se Deus quiser.